Pessoal, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. É muito bom recebê-los. Hoje é o nosso segundo dia de trabalho do primeiro Nexo Games, evento este organizado e pensado pelo Instituto Nexo e o Museu do Brinquedo de Fortaleza. Então, ficamos muito felizes em recebê-los. Hoje eu vou estar aqui com vocês, eu vou ser o mediador, o moderador dessa mesa redonda incrível, onde temos aqui grandes especialistas, grandes profissionais que atuam em áreas da ludicidade, em áreas do brincado, do jogo e da brincadeira, na área do lazer e recreação. E uma característica comum desses três colegas que foram convidados para compor essa mesa redonda, que é uma mesa redonda específica, ela tem como eixo principal trabalhar jogos, inovação, empreendedorismo e cultura. Então, esses profissionais que estão aqui comigo hoje, eles têm um eixo em comum. Todos eles são empreendedores, são gestores, eles têm suas próprias instituições, cada um com sua característica de ação no mercado. Então, nós temos aí três pessoas que com certeza vão compartilhar conosco experiências maravilhosas no que diz respeito a essa relação da gestão, da inovação, do empreendedorismo e o uso do jogo, da cultura lúdica, do brinquedo, tá? E da brincadeira dentro desse ambiente de negócio, de gestão e inovação, e a cultura. Então, nós vamos aqui convidar para compor essa mesa magnífica, certo? Eu vou convidar para compor essa mesa o primeiro que eu quero convidar aqui, e é importante dizer que essa sequência que eu vou convidar, essa sequência vai ser a sequência da apresentação de cada um dos convidados. Então, eu queria convidar o Leonardo de Mendonça Aguiar. O Leonardo vai fazer parte dessa mesa redonda, diretor do Parque Bambolim, aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil. Ele tem um empreendimento no Shopping Guatemi, já vai ser um dos primeiros a começar a fala. Quero convidar também para compor essa mesa virtual Maurício de Araújo Lima, diretor da Origem. Conheço o Maurício há muito tempo, né? Meu querido Maurício, uma pessoa maravilhosa. Origem e Jogos e Objetos e Lab 25. E temos a nossa querida convidada, seja bem-vindo, Maurício, para essa mesa virtual, certo? A Marta Giardini, diretora da Mitra Jogos. Então, nós temos aí, pessoal, três pessoas que atuam na área, tá? Na gestão e empreendedorismo em jogos. Obviamente, cada um com suas características, né? Uns na área de recreação, políticas públicas de lazer, negócios em parques temáticos, outros com fabricação de jogos. Enfim, vai ser uma mesa espetacular. São pessoas altamente experientes, pessoas capazes e que, com certeza, as suas experiências serão de grande importância na nossa formação aqui nesse momento. Então, eu queria só registrar algumas questões referentes à metodologia da mesa redonda. Nós temos três convidados, onde três convidados vão ter um tempo de 25 minutos, eu vou controlar o tempo, eu vou estar aí no chat dando um toque quando faltar 5 minutos para concluir o tempo de cada um dos senhores, né? O primeiro a começar nesse trabalho será o Leonardo, certo? Mendonça Aguiar, e seguido pelo Maurício de Araújo Lima, e encerrando a mesa com a nossa querida Marta Giardini. Cada um de vocês terá um tempo de 5 minutos, e é importante colocar para todos os ouvintes que as perguntas serão feitas no final da apresentação de todos os convidados. Serão separadas em blocos de 3 perguntas, onde essas perguntas podem ser encaminhadas diretamente para o palestrante. Aí você pode colocar o código que vai ser colocado e distribuído no chat. Jogo da velha, palestrante. Ou jogo da velha está aberto. Quer dizer, a pergunta pode ser para qualquer um dos convidados. E a outra opção, caso seja possível, é jogo da velha, a questão do áudio, né? Abrir o áudio e falar, a fala, onde você pode fazer a pergunta direta para um palestrante ou para o grupo de palestrantes. Então, isso posteriormente à apresentação dos 3 convidados, tá bem? Então, eu queria convidar para começar, num primeiro momento,
esse momento incrível, essa mesa redonda do dia 27, iniciando a nossa tarde. Eu desejo a todos uma tarde incrível, uma mesa redonda maravilhosa. Quero agradecer a cada um dos convidados, Leonardo, Maurício e Marta, pelo acolhimento, o carinho e a atenção que vocês tiveram com a comissão organizadora e com a instituição que os convidou. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Então, eu quero agora aproveitar aqui, só para chamar o primeiro colega, é o senhor Leonardo Mendonça Aguiar. É importante que todos os outros, por gentileza, quando o professor Leonardo começar a sua fala, desligar os seus microfones e, se possível, também desligar o vídeo para não comprometer a apresentação do palestrante, do convidado, tá bem? O Leonardo Mendonça, ele é graduado em Educação Física da Faculdade Católica Unifor, é diretor do Parque Bambolim Pé de Imaginação. É um parque lindo. Quem não é de Fortaleza, quando estiver em Fortaleza, vão conhecer o parque, tá? Bambolim Pé de Imaginação no Shopping Guatemi. Curso, tá, de Estratégia da Magia em Orlando, na Disney, né? Ele é apaixonado pela Disney, então a metodologia Disney de parques temáticos, tem vários cursos, tá, dentro desse eixo de conhecimento, é organizador do curso, né? Uma viagem em busca da excelência, que aí envolve a excelência da Disney em Orlando, e pai da Cecília e Luísa, duas meninas incríveis, maravilhosas e lindas. Então, Léo, seja bem-vindo, bom trabalho e muito obrigado por participar dessa mesa redonda. E o tema do Léo vai ser gestão pé de imaginação, seguindo a lógica lúdica. Boa tarde, professor Marcos Teodorico. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, poder estar participando. Espero de verdade trazer aí insights, né, que gerem, enfim, aplicabilidade aí para quem está escutando. Vou estar conversando com vocês sobre esse olhar, né, de gestão do mundo parques, né, de entretenimento. O professor já fez uma apresentação, só acrescento que eu sou diretor da ABRE, que é a Associação Brasileira de Recreação, e, enfim, procuro ser ativo, movimentar aí principalmente o Norte e Nordeste, e faço parte do Comitê de Educação da ADIBRA, que é a Associação Brasileira de Parques, né? Eu acho importante esse engajamento aí. Vamos lá. Como objetivo da minha fala aí nos próximos minutos, eu espero estimular essa reflexão sobre a gestão e o brincar. Enfim, eu aprendi um pouco na prática essa questão da gestão e digo para todos de como é importante, né, esse olhar. Seja você, enfim, entrando aí no empreendedorismo ou um professor, né, esse olhar da gestão, acredito eu, que potencializa aí o seu eu profissional. Quebrar o molde e contribuir para uma visão mais ampliada sobre essas possibilidades do brincar, né, algo que dá força aqui para o parque, né, provocar esses múltiplos encontros, diferentes faixas etárias, né, e realmente esse leque do brincar. E não seria eu se não tivesse também como objetivo esse inspirar, o sonhar, realizar, né? Eu acho sempre válido. O que seriam dos homens se não tivessem os sonhos? Então, vamos para frente. Queria começar, né, embora vá falar sobre Parque Bambolim, né, como é que funcionam as brincadeirices aqui, eu não posso deixar de citar a minha grande referência, o Walt Disney, né, pela forma como ele enxerga o entretenimento, né, eu acho que é um cara além do tempo, além da época dele, ele veio com essa tematização, né, ele veio com esse poder do storytelling, né, essa arte aí de contar histórias, né, é um ponto aí de mutação, acredito eu, no desenvolver os parques. Trago essa frase que cabe tanto para professores consagrados, como o professor Marcos Teodorico, como para quem está iniciando aí na cadeira, na faculdade, né, os estudos. Ele sempre gostava de repetir essa frase: só espero que nunca nos esqueçamos de uma coisa:
Tudo começou com o rato, né? Eu digo isso logo no começo, a importância de a gente sempre visitar nossa essência, o que nos fez escolher a educação, a pedagogia, a educação física, né? Isso vale para os grandes mestres, né? Aterrar e manter essa essência de como tudo começou, como também para os estudantes, né? Poxa, o professor tem mestrado, fulano já conseguiu aquilo tudo. Não se esqueçam, tudo começou com o rato, para o Walt Disney, e pode estar começando aí com a gente, né? Com o rato, no meu caso, com o pé de imaginação. E é como ele sempre diz, se você pode sonhar, você pode realizar. Beleza, já que para contextualizar com nosso negócio, né, com o Parque Bambolim, eu vou contar rapidamente um pouco do conceito do nosso parque, tá? O Parque Bambolim, como vocês podem ver em algumas imagens, né, é um parque lúdico, onde contamos a história do pé de imaginação, né? O Parque Bambolim é um quintal, né? Essa pegada gostosa do quintal, que remete à infância. É um quintal mágico, né? E esse pé de imaginação, ele fica no centro do parque. É o coração do Bambolim. E no dia a dia nós regamos esse pé de imaginação, não com água. A gente rega o pé de imaginação com aprendizagens, diversão, sorrisos, encontros, né? E aí o pé de imaginação ganha energia e faz nascer novas brincadeiras, né? Virando esse ciclo lúdico infinito, né? Essa é a nossa história que eu fico feliz de contar um pouquinho aqui para vocês. É gostoso, né, ter essas referências Disney e hoje ver o nosso negócio, né, caminha aí para o 6º ano, que não foi feito de qualquer forma, né? Eu gosto sempre de comparar, às vezes você vai num espaço que parece o Frankenstein, né? Tem a perna de um com a cabeça do outro e aquela mistura toda. Então, é gostoso ver a teoria aplicada, né? A forma como a gente pensa os espaços, a forma como desenhou o projeto inicialmente, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Dando sequência, acredito que isso é um ótimo ponto de partida, independente de qual seja a sua área de atuação, né? Pensarmos sobre as situações, desafios que enfrentaremos, né? Acho que a gente já torna aí terreno fértil para o que vier à frente. Justamente quando pensamos no parque, né? Eu trabalhei muito em cima dessas 3 situações, desafios: espaço, tempo e pessoas. Como que eu vou trazer para dentro do Bambolim Quintal Mágico, que fica localizado dentro de um shopping, né? Cheio de cimento, né? A essência lúdica, né? Como é que vai ser esse espaço? Como que eu vou organizar minhas rotinas? Como é que eu vou administrar meu tempo? Pensando que estamos atuando com tempo de lazer das pessoas, né? Esse tempo tem que ter qualidade, né? Pensando que eu estou dentro de um shopping que funciona de domingo a domingo, de 10 da manhã às 10 da noite. E terceiro, não menos importante, esse olhar com relação às pessoas, né? O que eu gosto de dizer aqui no Bambolim, né? Elas que fazem a mágica acontecer. Então, vamos bater um papo aí sobre como a gente pensou essas questões. Então, primeiro, com relação ao espaço, mais uma vez, eu fico muito feliz de compartilhar com colegas aí de como é legal a gente, né, depois de 6 anos, ver aqui rodando, né, a operação e sentir que, pô, que legal, foi bacana trazer isso da teoria. Acho que o grande lance é isso, né, quando você traz para o real, né, quando você aplica. Então, na época do projeto, o arquiteto perguntou, Léo, como é que vai ser o parque, né? E aí a gente apresentou para os arquitetos, né? Enfim, engenheiro, olha, eu quero trazer a teoria aí do lazer, né? Eu quero beber aí da fonte de Dom Mazedier, né? Quando ele fala sobre as áreas de interesse do ser humano e as crianças estão nesse meio, né? Como assim, Léo? A gente pensar o parque para atender essas diferentes áreas de interesse, para que
toda criança que aqui chegue, né, seja contemplado esse desejo brincante dela, para que ela chegue aqui, quando entre, eu não gosto de nada. Dificilmente isso vai acontecer, né? Porque a gente buscou contemplar, né, cantinhos com relação às artes, interesse manual, intelectual, sinestésico, social, físico, esportivo, né? E não só isso, quando a gente não consegue contemplar com a arquitetura, entra aí o poder da recreação, da mediação, embora respeitamos bastante o brincar livre. Gosto de compartilhar isso, de como a gente enxergou isso e vem colhendo esse fruto, tá? Um pouco mais sobre a importância do cenário, né? Essa magia do cenário, dá para ter uma imagem aí do mapa lúdico do parque, né? Enfim, cada cantinho desse contemplado. E o que eu falo muito quando apresento o parque, no momento agora apresento para vocês. Embora o parque seja lindo, o nosso arquiteto atuou na Disney, né? Ele conseguiu aí trazer para o real os sonhos, né? Na época de projeto. Muito da mágica não acontece no brinquedo, ela acontece na brincadeira, né? Quando o recreador consegue conectar, né, as crianças e é bem gostoso de ver isso. Dando sequência, enfim, por isso que eu trouxe esse tema, né, de gestão pede imaginação. Eu gosto de brincar com essas palavras. Enfim, eu considero o parque um organismo vivo, e às vezes, se a gente vier com esse olhar quadrado, preto e branco, de gestão, talvez a mágica não aconteça. Então, eu busco aí trazer a minha criatividade, o meu olhar lúdico, nessa junção que eu acredito, né? Essa gestão com imaginação, com ludicidade. Então, assim, para fazer acontecer, como eu digo muito, para rodar a engrenagem, nós temos alguns processos, né, que nos ajudam aí a driblar desafios de tempo, de rotina, né, do dia a dia. Como, por exemplo, nas imagens, para a gente não ficar naquelas mesmices, né, de repetir atividades, jogos, brincadeiras, não ficar vazio, né, a gente trabalha com planejamento, né, com macro temas, digamos assim, mensais, temas que motivem, né, trazer o folclore, trazer profissões, trazer um Halloween como vou dar o exemplo aqui do Halloween. A gente fez há 4 anos atrás de maneira despretensiosa, né? Enfim, para trabalhar essa temática, mas eu não queria brincar de Halloween americano, não que seja certo ou errado, tá? Eu apenas quis trazer um toque regional. E ao invés de brincar de gostosura ou travessura, a gente brinca pelo shopping e dentro do parque de rapadura ou traquinagem, né? E aí as nossas brincadeiristas fluem. Então, esses processos internos de planejar atividades, né? Planejar nossas rotinas, onde a gente tem... gostou, é legal, né? Depois eu botei uns vídeos, compartilho. É legal esse processo, né, do planejar, do pensar. Nós temos, por exemplo, um cronograma de recreação, né? Ao longo do dia, a cada hora, temos um recreador responsável, né, de estar puxando a atividade que ele planejou. E aí eles se revezam ao longo do dia. A gente pensa isso para que a criança, que entre 11 horas da manhã, ela seja impactada de maneira positiva, tal qual a criança que vai entrar às 21 horas, né? Óbvio, o parque tem 500 metros quadrados, elas entram, têm a liberdade de escolher, né? Estão no tempo de lazer delas, mas sempre tem uma atividade sendo ofertada, né, para quem está brincando no parque. Enfim, quis trazer um exemplo para vocês da importância dos processos, né, de como conversa com a entrega dessa experiência lúdica, né, aqui no parque.
E aí, tudo bom? Tudo bem. Ai, vamos lá, dando continuidade. Chegando naquele ponto que falei para vocês, né? Pessoas, e trazendo mais uma reflexão Disney que faz todo sentido. Você pode sonhar, imaginar, desenhar, construir o lugar mais incrível do mundo, mas você vai precisar sempre de pessoas para fazer esse sonho acontecer, né? Para fazer virar, para fazer, enfim. Então eu trago mais uma vez aí esse olhar para as pessoas. Beleza. Nessa próxima fase, para gerar aí mais insights, acredito que tem pessoas aí de diferentes áreas, estudantes, acredito que muitos pensando em empreender. É bacana a gente sempre tentar visualizar futuro, né? Embora a gente esteja aqui no Parque Bambolim, no maior shopping de Fortaleza, enfim, com um histórico bem favorável, é importante a gente estar enxergando, né? Olhando tendências, né? O que será que daqui a 10, 15, 20 anos será tendência nesse meu segmento, parques, né? E eu compartilho com vocês esse meu olhar curioso, como o professor falou, já fui 2 vezes nos bastidores da Disney, entender um pouquinho como é que eles enxergam essa gestão, né, esse modelo de negócio, e não só Disney, né, os demais parques da cidade, parques menores em shopping, como também eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês, falar um pouco mais deles, dois tipos, né, de parque que eu gosto muito, e quem não conhece, vale a pena colocar no radar para dar uma pesquisada. O primeiro deles, que eu acredito muito, assim, como uma referência de tendência, é o Kidzania, tá? O Kidzania é uma franquia mundial, acredito que existem 18 aí ao redor do mundo. No Brasil, temos em São Paulo, no Shopping Eldorado. O Kidzania, ele trabalha muito, ele desenvolve a questão do brincar faz de conta, né, digamos assim. É como se fosse uma cidade, a Kidzania, onde eles conseguem, com excelência, proporcionar essa experiência para o público deles. Poxa, o Disney é incrível. Voltando aqui um pouco. Então, assim, você chega no parque, já tem um avião lá na entrada, onde as pessoas que vão lhe colocar para dentro, na bilheteria, estão com roupinha, né, das pessoas que fazem um check-in no aeroporto. Então, a criança, ela chega, não com ingresso, né, com o bilhete de viagem dela, faz o check-in, entra. Quando ela entra na Kidzania, ela vai diretamente para o banco, trocar o cheque que ela já tem lá na entrada pelos Kidzus, que é a moeda da cidade. E aí a aventura continua, né? Ela pode brincar, ela tem campo de futebol, games, mas em algum momento os Kidzus vão terminar e ela precisa trabalhar. E aí ela tem a experiência com diferentes tipos de empresa. Ela pode, por exemplo, fazer sanduíche, que de fato coloca a mão na massa lá, tem Burger King lá dentro que ela monta, faz o processo todo, ou ela pode, por exemplo, ir para Swarovski, né, uma loja aí de joias, onde tem as oficinas, né, para ela fazer, ou no campo da moda, da engenharia, do cinema, enfim, hospitais, né, na área de saúde. É uma experiência bem real desse brincar faz de conta, que vale a pena, enfim, esse olhar pesquisador, entender um pouco como eles fazem lá rodar. Fica, então, essa primeira dica, Kidzania. Outro espaço, equipamento, né, que eu acho incrível, que, poxa, toda viagem que eu vou, eu gosto de visitar, são os museus de ciência, né, para quem já teve a chance de conhecer, aqui no Brasil, em São Paulo, também tem um catavento, né, que enfim, é o que se aproxima do que eu vou falar aqui um pouco. Eu visitei o Museu de Ciências de Orlando, visitei o Museu de Ciências de
Glasgow, na Escócia, visitei o Museu de Ciências em Chicago, né? E é incrível, né? Como eles pensam lá nas atrações, né? Um brincar inteligente, um brincar bem na prática, que, enfim, ninguém fica parado. Vou dar alguns exemplos, né, do que você pode entender, manusear lá, tá? Uma das atrações que chamou muito minha atenção, tá até aqui em uma das imagens, né? Essa aqui, lado esquerdo inferior. Eu vi uma rampa, né? E do lado, pedaços de carrinho, roda, a estrutura do carrinho, enfim. E na primeira etapa você montava, escolhia o tipo, o diâmetro da roda, escolhia a carcaça desse carrinho, e aí você vai e coloca esse carrinho na ladeira, lá na rampinha. E aí adultos, crianças, pais, mães soltam e eles vão observando quem chega primeiro, quem chega depois, mas não para por aí, né? Existem uns facilitadores lá próximo e também alguns banners explicativos que vão explicando o porquê que uns chegam primeiro que os outros. E aí, nessas tentativas, erros e acertos que eles vão fazendo, eles se apropriam de teorias como velocidade, aceleração, né? E por aí vai. Outro exemplo que eu acho fantástico é do avião de papel, um simples avião de papel, né? Eles pensaram numa arena, onde colocaram 3 dobraduras distintas de avião de papel. E aí você dobrava, lá explicando, e você ia para a arena arremessar depois o avião de papel. Uau, que simples, né? Avião de papel, papel, dobraduras. Mas aí é que vem, né? Os objetivos por trás disso. Quando, dependendo da forma que você dobra esse papel, ele realiza trajetórias diferentes, né? Então, as crianças têm esse entendimento de aerodinâmica, né? Enfim, conceitos da física aí, que as crianças têm esse contato brincando, né? Eu acho que isso que é a grande mágica. Eu tenho 3 minutos, eu vou cravar aí meu tempo. Nas minhas considerações finais, né? Enfim, para fechar, eu trago um artigo que eu já compartilhei em outros momentos com o professor. Eu acho super válido ler isso para a turma. Por que eu estou falando sobre esse brincar lúdico do bambolim, trazendo essas tendências, né? Elas conversam com o que eu acredito, esse edutenimento, né? Essa junção da educação com o entretenimento. Esse artigo que eu vou ler para vocês, ele foi publicado na década de 90. E eu estou trazendo para vocês porque ele foi republicado poucos anos atrás. O que é que ele falava isso na década de 90? Como serão as opções de lazer para as crianças, o centro de entretenimento infantil, como serão daqui a 15 anos, né? E aí veio aí um trechinho do artigo. Eles se basearão muito mais em diversão com eventos educativos, interativos e hands-on, em vez de hardware tecnológico. E fala aí de 4 tendências emergentes que vem falando sobre o brincar junto, um brincar inteligente, educativo, né? E eu reforço, estou trazendo para vocês porque um artigo publicado, né, pela IAPA, que é a Associação Mundial de Parques, na década de 90, e foi republicado agora, recente, porque justamente eles acreditam que seguiremos com essa tendência, né, de um brincar inteligente, puxando para isso, para esse edutenimento. Algumas referências, meu contato, telefone, e-mail, o site, e é isso. Acho que eu consegui cravar o tempo. Obrigado pela escuta, e eu vou ficar aqui acompanhando tudo, né? Grandes nomes aí falando, e já vou me preparando para as respostas, né? Para as possíveis perguntas que vão vir aí logo mais. Valeu! Ok, muito bom. Léo, muito obrigado. Eu já anotei aqui um monte de coisa, porque o Léo sabe que também eu sou apaixonado nessa área. Falou do Museu da Ciência, que eu visitei um monte na Europa. Falou de um monte de questão de parques temáticos, organização, a questão da magia da Disney. Kidzania, que também eu visitei quase todos, muito legal, que aborda a temática do jogo de faz de conta simbólica, jogo de imersão.
A gente vai conversar depois, Léo. Eu tenho muita perguntinha. Vamos lá. Eu queria aproveitar agora convidar o nosso segundo orador, né? Eu tô agora vou convidar para compor nessa mesa e assumir o seu canto, no qual ele também merece, é o senhor Maurício de Araújo Lima. Maurício é jornalista, professor, diretor da Origem, Jogos e Objetos e cofundador da Lab 25, com mestrado em Interações Midiáticas pela PUC Minas, membro da Sociedade Internacional de Estudo de Jogos, Board Games Studios, coordenador do projeto de jogos indígena do Brasil e criador da comunidade EAD Humanizado. O Maurício, eu já conheço ele há muito tempo. O Maurício é uma pessoa que é aquelas pessoas que surgem em nossos caminhos, em nossa vida, e traz muita luz. E eu sou muito feliz, viu, Maurício? Muito obrigado em fazer parte da tua vida. Eu sou muito feliz em tê-lo como amigo, você ter me acolhido. O Maurício tem uma experiência vastíssima, e é porque eu não estou colocando no currículo aqui um documentário no qual eu uso muito nas minhas disciplinas de cultura indígena, onde ele faz uma pesquisa muito interessante. Eu não sei se ele vai falar sobre isso, eu não sei nem se dá tempo, mas é um projeto belíssimo. Eu sou apaixonado pelos jogos desenvolvidos pela instituição do Maurício, a Origem, e eu conheço há muito tempo, e eu tenho jogos até hoje da Origem, eu acho que tem mais de 20 anos, eu tenho jogos guardados no meu Museu do Brinquedo de Fortaleza. O Maurício tem uns projetos lindíssimos. Tivemos a oportunidade, né, Maurício, de estarmos lá em Tocantins, discutindo sobre cultura indígena, jogos autóctonos ancestrais, e foi uma imersão de um monte de profissionais especialistas, cada um com a sua área de conhecimento, discutindo sobre cultura lúdica híbrida, matriz afrodescendente, matriz também indígena. Foi incrível. Então, Maurício, meu muito obrigado. A palavra é sua. Muito obrigado, Marcos. Aqui, agradecer você por me convidar para participar. Já estou vendo, assim, pela a palestra aí do Léo, né? Que a história aqui é muito boa. Agora, é claro que a minha história é um pouco diferente da do Léo, né, o Marcos? Se ele está há 6 anos, né? Que bom que 6 anos já é um bom número, né? Mas eu já estou há 30, né, o Marcos? Pois eu vou contar um pouco mesmo sobre a minha história, sabe? E ao final eu vou falar, então, sobre o meu tema, que é a utilização de jogos no ensino à distância, no contexto da pandemia. Mas primeiro eu vou, então, contextualizar aí para vocês a minha história. Eu já estudei muita coisa, mas me formei mesmo foi em comunicação social e tenho até mestrado, né, em interações midiáticas. Mas eu também estudei física, sempre fui muito interessado por história, então eu sou... mas nunca fui muito ligado realmente à academia, né? Sou mais assim, por esse outro lado aí que o Marcos salientou, que é mesmo do empreendedorismo, né? E da inovação, que é um tema muito caro para mim. Como disse já o Marcos, logo de início, quando nós fundamos a Origem foi uma empresa pensada não para trabalhar realmente com jogos. A empresa trabalhava com brindes promocionais. Mas nós descobrimos que os jogos eram muito interessantes, porque eles passavam assim... É claro que era um brinde diferenciado, não era um brinde comum, como uma caneta, ou mesmo coisas mais simples, tipo para colocar chaves, né? Mas que é o mais comum, mas era um brinde principalmente para passar uma mensagem. E os jogos são muito interessantes, porque falam muitas vezes a linguagem das empresas, na questão de ter que ter um planejamento, de traçar uma estratégia, adotar uma tática. Então, são questões que com o jogo você trabalha muito bem. Então, isso foi no começo da Origem, foi uma coisa muito inédita. É claro que nós também trabalhamos também com alguns objetos lúdicos, mas o mais interessante, Marcos, que aconteceu, foi que nós, por uma característica até minha, porque minhas sócias, na Origem, a Patrícia e a Mônica,
A Patrícia lida com a administração de empresas, então ela foi cuidar da empresa. A Mônica, economista, foi trabalhar com o comercial. E me coube, então, trabalhar com a questão de novos produtos, de produtos. Então, daí surgiu essa minha veia, né, que eu já falei aí que eu estudei física, gosto muito de história, essa veia mesmo investigativa, né, que eu passei, então, a investigar o universo, porque quando a gente percebeu essa questão que o jogo era muito bom para o nosso mercado, a gente foi fundo nessa questão da pesquisa dos jogos. E como a empresa se chama Origem, a gente partiu em busca da origem dos jogos. Então, você citou, então, que eu então pertenço à Sociedade Internacional de Estudo de Jogos, Board Games Studies, não é? E foi lá que surgiu mesmo essa ideia de fazer um projeto ligado aos jogos, não é? E, a princípio, Marcos, eu até achei, porque uma pessoa uma vez foi até na época era escritório que eu trabalhava, eu já trabalhei em vários lugares, trabalhei em loja, escritório, atualmente eu trabalho em casa, né? E me levou num papel mesmo, um desenho de um tabuleiro com as regras do jogo da onça. Aí que tudo começou. Porque eu, a princípio, achei que o jogo da onça tinha origem na Índia, não é? Porque na Índia tem um jogo muito parecido. Mas eu fui convencido, quando eu fui no colóquio em Barcelona, dessa sociedade internacional, de que o jogo provavelmente tinha origem indígena. Não é? Por quê? Porque os incas também têm um jogo muito parecido. Né? O jogo dos incas, o jogo da onça é jogado com onças e cachorros, que são os animais brasileiros. Agora, o dos incas é com côndor e lhamas, por exemplo. São muitas variáveis. Né? E então eu resolvi montar esse projeto dos Jogos Indígenas através da Lei Rouanet. Nós fomos patrocinados pela Bosch e tivemos a oportunidade, então, de fazer realmente um estudo quase que antropológico. Não chegou a ser tanto, porque a gente não pôde ficar meses e meses nas aldeias, a gente pôde ficar apenas um pouco de tempo, mas mesmo assim eu fui acompanhado de uma equipe profissional, a gente de filmagem, né, e resultou então nesse documentário que você citou, e também num livro. Isso tudo foi doado para as escolas de regiões onde os indígenas estão presentes. E daí, então, surgiu, a gente comprovou também, não só que o jogo da onça provavelmente era jogado pelos índios antes dos portugueses chegarem ao Brasil. A gente não comprovou, mas isso aí provavelmente teria que ter mais pesquisa, é claro. Mas a gente viu isso em 3 aldeias, uma no Mato Grosso, outra no Acre, e depois nos Guaranis, também de São Paulo. Quer dizer, o conhecimento é bem difundido do jogo. E também diversas outras brincadeiras e brinquedos que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, entre os índios norte-americanos, foram registrados na década de 30 do século passado, por um pesquisador americano. Mas lá já desapareceu. E aqui, quando a gente chegava nas aldeias, a gente observava os índios ainda praticando, né? Então foi muito interessante esse trabalho nosso. Mas muito importante também nisso foi que a gente percebeu o tanto que o nosso trabalho estava ligado à questão cultural e também um potencial grande em relação à educação. Né? Então, assim, você sabe, 30 anos de existência de uma empresa é muito tempo, se bem que aqui no Brasil, principalmente. E se você também não se renova, a ideia vai ficando um pouco ultrapassada. É difícil você manter o mesmo negócio. E então, a partir de uma época que a gente percebeu que a gente estava assim precisando de novas frentes, nós resolvemos então investir nessa questão educacional. E foi quando então nós criamos a OPA, que é a Oficina do Pensar e Agir, que inclusive consta do Guia de Tecnologias Educacionais do MEC, né? Que é uma maleta com 11 jogos, sendo uma para o ensino fundamental 1, outra para o fundamental 2. E que proporciona ao professor diversas atividades que ele pode fazer. Agora, nós estamos estudando também, né,
o pessoal, né? Que eu estou falando para o Marcos, mas na verdade eu quero falar com todo mundo. Nós fomos percebendo assim, que o jogo para você trabalhar, vamos dizer, temas, conteúdos, é um pouco complexo. O jogo de tabuleiro, no caso que eu estou falando. Por quê? Porque a cada novo tema, a cada novo conteúdo, você praticamente tem que criar um novo jogo. Né? Mas o que a gente foi mais ou menos percebendo também é que o jogo teria outros tipos de possibilidades de auxílio na educação, tá certo? Principalmente porque ligado à questão da aprendizagem. Eu digo assim muitas vezes que realmente para ensinar o jogo, para a questão do ensino, ele é um pouco complexo, mas para a aprendizagem ele é muito útil, não é? No seguinte sentido, a neurociência comprovou a grande plasticidade do nosso cérebro, não é? Que ele cresce e ele se modifica, não é? E na hora que você está diante de um desafio, de uma nova ideia, o nosso cérebro acontece em sinapses, que se comunicam com todo o cérebro, não é? Agora, não adianta nada você causar essa sinapse se você não fizer de alguma forma que aquela conexão seja reforçada. Ou seja, você tem que voltar várias vezes àquela mesma conexão para que realmente você retenha o conhecimento. Então, a partir disso, nós desenvolvemos uma metodologia em que a gente utiliza os jogos como um catalisador dessas sinapses. Então, aí eu vou falar um pouco assim também, porque isso está realmente baseado, inclusive, na teoria de Piaget, que ele fala que aprender não é memorizar procedimentos, não é isso? Na verdade, quando você está diante de uma nova ideia, de um novo conhecimento, você entra num estado de desequilíbrio das suas ideias, e ao tentar voltar para o estado de equilíbrio, as ideias se encaixam. Né? Então, a gente atua exatamente nisso, em fazer com que aconteça esse desafio. Na hora que as ideias se encaixam, a nossa metodologia, então, tem 3 passos. A gente trabalha, no começo, uma questão de ludificação, depois a gente vem com um pequeno conteúdo, e depois a gente faz uma atividade prática para a pessoa realmente consolidar esse conhecimento. Então, essa a metodologia que a gente desenvolveu no Lab 25, que é o braço que dá origem, né? É uma spin-off. Porque agora o que está funcionando mais, que nós estamos trabalhando mais mesmo, é com o Lab 25, nesse sentido de criar conteúdos, né? E também metodologias e utilização dessa metodologia para a aprendizagem. E com a pandemia, né, com a pandemia, nós já estávamos desenvolvendo atividades presenciais, inclusive no Sebrae, né, que a gente usando essa metodologia. Mas com a pandemia, tudo parou. E nós, então, começamos a trabalhar no EAD. Eu idealizei uma comunidade que se chama EAD Humanizado, que conta com alguns profissionais interessados. É uma comunidade, na verdade. Né? Todo mundo, inclusive, está convidado se quiser participar. Né? eadhumanizado.com. Né? E nós estamos, então, desenvolvendo atividades inclusive, até agora nós já treinamos, capacitamos, né? Na verdade, professoras da rede municipal de Sabará e de Belo Horizonte. Vale lembrar também que com esse pessoal de Sabará, eu trabalhava já há alguns anos, porque a gente, na utilização da OPA, que é da nossa oficina do Pensar e Agir, em salas de recursos da rede municipal. Então, eu já tinha um trabalho, já quase 15 anos com eles lá, de capacitação. A cada ano a gente faz uma reciclagem. E com a pandemia,
eles nos convidaram para poder continuar fazendo um trabalho, porque vocês sabem que, para os professores, está sendo uma época muito difícil, não é? Principalmente porque eles estão tendo um desgaste muito grande. A gente já sabe da problemática de você permanecer demais nas telas, né? E mesmo para professores da rede pública, é muito difícil, porque eles não têm muito recurso, da mesma forma como os alunos deles, né? Então, tem sido uma época muito desgastante. Então, nós implantamos lá um trabalho em que a gente, basicamente, o que a gente fez foi mostrar para eles que eles podiam utilizar as redes sociais, a internet, para se comunicarem, para poder, inclusive, foi feito um curso com eles de Ayurveda, na questão do sono, para prevenir, inclusive, o estresse que as pessoas estão tendo, e desenvolvemos isso junto com a Prefeitura de Sabará, e em Belo Horizonte nós desenvolvemos também um e-book para treinamento dos gestores da Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Então, assim, de uma forma ou outra, nós não deixamos de trabalhar desde o começo dessa pandemia, utilizando sempre atividades em que a gente pratica esse lúdico, não é? E também passando alguma coisa de conteúdo, e também atividades práticas. Basicamente, o Marcos, eu não sei se eu fui muito rápido para falar, se eu acho que ainda não teria mais tempo, mas era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Fique tranquilo, Maurício, porque depois vai ter as perguntas. Vocês estão me escutando bem? Deixa eu ver aqui, colocar tudo aqui. Fique tranquilo. Está me escutando bem, Maurício? Eu estou. Ok, peraí. Desculpa. Não tem problema, porque a gente vai abrir a roda de conversa depois, as perguntas, então é bom que tem mais tempo para fluir uma... Porque eu estou pesquisando aqui, o Maurício depois pode até durante a fala da Marta Giardini, se ele puder, eu não sei se ele tem o DVD documentário da pesquisa desenvolvida pela Origem Objeto, em parceria com o grupo que ele já citou, porque eu acho que ele não está disponibilizado esse documentário no canal YouTube. Eu tenho dos Galapalos, né? Mas o Maurício depois pode até depois colocar isso aí. Sim, com certeza. Tem sim no YouTube, mas ele está com um problema que ele perdeu um pedaço, sabe, Marcos? Certo. Não, teria só mais uma coisa que eu esqueci de acrescentar, Marcos, que eu gostaria, então, só para terminar a minha fala, então. Tranquilo. Porque eu tenho trabalhado também em plataformas digitais, eu esqueci de citar isso, entendeu? Na ludificação, eu falo ludificação porque é um pouco mais que gamificação, né? Porque a gamificação fica mais na disputa, né? No você subir de ranking, né? Você ganhar prêmio. Não sei se você tem algum conhecimento assim do universo digital de games, Marcos. A gente está discutindo sobre isso agora, sobre esse conceito que foi assimilado, que o termo correto é ludificação. A gamificação, que foi trazida mais pela cultura americana, mas é isso que você falou. Depois eu vou discutir sobre isso num evento que a gente vai fazer pela Associação Brasileira em janeiro. Bem interessante essa terminologia de ludificação, e o doutor Rogério Grilo aborda as consequências da ludificação e os benefícios da ludificação. Não a gamificação, que é, como você falou, hackeamento das pessoas, os brindes, as insígnias, outras caracterizações. Sim. Mas então eu estou trabalhando com a ludificação, na verdade, que eu tento ao máximo, né, assim, sempre puxar para o lado mais humano, né? O Leonardo falou aí sobre assim, como a tendência nos parques não é ter uma coisa só de tecnologia, né? É muito mais você incentivar culturas, né, assim, humanas, né, e de forma de interação humana, né? Mas então eu estou também ludificando uma plataforma digital de ensino de educação financeira, Marcos. Educação financeira. Muito legal. Que é um tema muito árido, não é? Mas a gente está tentando fazer de uma forma que seja... porque muitas vezes incomoda as pessoas. Então, porque esse negócio de falar de dinheiro, principalmente se você está endividado, é muito complicado, né? E mesmo essa questão mesmo de
é claro que eu estou trabalhando, inclusive, para empresas, então você tem que ter todo um cuidado, porque também você não pode questionar muito esse lado, que é talvez um pouco que para nós assim, somos mais assim pesquisadores e tal, que a gente às vezes fica um pouco preocupado, que é a questão mesmo do capitalismo, né? Assim, certos aspectos, mas assim, mas é bom que você possa trabalhar isso de uma forma lúdica, né? Tá certo? E ao mesmo tempo que a economia financeira tem esse lado mais, talvez seja um pouco questionável, mas tem, por outro lado, todo mundo precisa, né? A gente, afinal de contas, a gente precisa ter uma vida financeira saudável. Então, a gente tem trabalhado, chama-se Invest Play, né? E a gente trabalha, basicamente, o meu sonho é que um dia a gente trabalhe também para o público em geral. Atualmente é apenas para empresas que a gente trabalha. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito, muito bem. E é bom que tá, já deu um monte de reflexão para perguntas futuras. Tem muita coisa que a gente vai perguntar depois. Então, fechamos a participação do Maurício. Eu estou aqui pesquisando umas coisas legais e depois eu estou compartilhando com vocês. Ele falou sobre o termo lutificação. Eu estou colocando algumas coisas. Quero também, depois, no final da mesa redonda, eu quero falar sobre um monte de material que nós vamos encaminhar aí nos grupos de literatura, de livro, de sugestões, que foram dadas não só pelos convidados, mas também por nós. Com certeza vocês vão ter aí um dossiê de informação bem interessante para aprofundamento e reflexões, tá, de cada um de vocês. Então, Maurício, muito obrigado. Vamos agora convidar a próxima palestrante. Nós temos aí a nossa querida Marta. A Marta já está aí conosco. Vamos aqui convidar a Marta Giardini. A Marta Giardini é uma pessoa de luz, né? Uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa, tem um marido maravilhoso, uma pessoa que eu tenho muito amor, tem uma fábrica de brinquedos que eu amo, se ela quiser me dar de presente para eu cuidar dessa fábrica, eu estou à inteira disposição. Enfim, é linda, é um lugar lindo, a casa dela é linda, em São Paulo, lá na montanha. E é muito bom fazer parte da vida da Marta. Ela é uma mulher de luz, tem uma vida linda, tem um ramo de negócio apaixonante, e a Marta é licenciada em Educação Artística, com especialização em Artes Plásticas e Museologia. Esqueci de dizer que ela tem uma coleção de bolinha de gude, que ela disse que ia me dar de presente, como herança, então eu estou esperando até hoje. Atualmente é sócia fundadora da Mitra Criação, empresa com sede em Itatiba, em São Paulo, né? Especializado na produção e comercialização e divulgação de jogos de tabuleiros, jogos do mundo, jogos ancestrais, tá? Esses jogos que foi até abordado um pouco com o Maurício, que também tem uma pegada na origem de jogos antigos, né? Tabuleiros antigos, jogos de origem africana, asiática. Então tem aí o seu parceiro e também responsável pela empresa, que é o Jorge, que é uma verdadeira enciclopédia de jogos, sabe tudo sobre jogos do mundo e jogos do planeta, na área de board games, em jogos de tabuleiros, jogos antigos, bem interessante. Os jogos são belíssimos. Ela atua no mercado desde 2001, trabalhou com arte educadora desde 1987 em instituições de ensino e projetos socioeducativos, públicas e particulares, Secretaria do Menor, SENAC, Escola do Ensino Básico e Médio, realizou oficina de arte e brinquedos, teatro de animação, júri de concurso de arte de desenho infanto-juvenis, exposições de concurso de fotografia, atuou como voluntário em frente à diretoria da ABRIN, Associação Brasileira de Brinquedos Educativos, em 2006 a 2014, é atual membro do Conselho da ABA, é uma das nossas parceiras da Associação Brasileira de Brinquedoteca, uma das nossas conselheiras e da Associação Brasileira, e eu estou muito feliz, Marta, em você fazer parte dessa mesa. Eu acho que essa mesa está maravilhosa, né? Só pessoas encantadoras, pessoas de luz, que acreditam no poder do jogo, no poder da cultura lúdica, no poder do brincar, porque esse brincar tem força, tem poder, ele é capaz de transformar, ele é inimaginável, e é muito importante ter o olhar
do empreendedor, do gestor, da pessoa que desenvolve o negócio na área de jogos, de desenvolvimento de brinquedos e jogos. Então, é interessante tê-la nessa mesa. Então, muito obrigado por aceitar o convite. E agora, minha querida Marta, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todos. Estava tão bom ouvir, estava tão gostoso. Eu estava pensando aqui, eu acho que o Maurício parou bem no ponto onde eu queria chegar, né? O Maurício é uma pessoa muito querida, né? Praticamente um padrinho nosso. Mas eu já desconfiava, viu? Que assim, eu deixo aqui registrado, se um dia eu for abduzida, a minha coleção de bolinha de gude vai para o professor Marcos Teodorico. Eu não sou doutora em nada. Obrigado. Eu sabia que registrado aí. Alguma coisa, muito bom. Né? Eu queria falar, então, um pouquinho só dessa trajetória, né, da Mitra, e eu queria tentar passar um pouco de... Não sei se é um segredo, né? Quando eu pensei nesse tema dos paradoxos, né, do empreendedorismo, eu falei assim, caramba, que coisa mais assim negativa, né, como se eu estivesse falando algo, procurando obstáculos, né, aí fiquei um tempão, falei assim, nossa, mas por que eu fui falar que eu comentei que eu ia falar sobre esse tema, mas aí depois me veio uma luz, assim, de realmente, falei assim, como o professor Marcos falou, né, assim, a gente tem muita vontade de sobreviver, assim, eu quero sobreviver trabalhando com aquilo que realmente eu gosto. E o empreendedor cultural é muito complicado, né, a gente vê muito artista passando fome, muita gente sem trabalho, ninguém reconhece, né, assim, e empreendedor que eu falo, cultural, vem de tudo, vem, assim, da área de teatro, né, da área de um palhaço, da área de um pintor, de um artista plástico, de um poeta, né? Então, todo mundo tem o maior sonho de inovar, de ser criativo e realmente ganhar dinheiro. E quando a gente fala em dinheiro, se cria uma aura monstruosa por trás, né? Quer dizer assim, poxa, então quer dizer que, assim, se a empresa está ganhando dinheiro, opa, então, pera lá, vamos dar um jeito de aumentar imposto, vamos, né, dar um jeito de, assim, né, agora, na pandemia, a gente sentiu muito as críticas que os empresários tiveram, né? Como se os empresários fossem os bandidos da história, né? E ninguém vê o quanto que o empreendedor cultural tem que engajar e tem que ressignificar conceitos, né? E quando a gente está dentro dessa questão dos jogos, aí o mundo é maravilhoso, né? Assim, as descobertas que as pessoas estão tendo. A gente participa agora de um grupo que chama Ludus Magisterium. É muito gostoso, porque assim, tem mais de 250 professores que trabalham com jogos de tabuleiro em sala de aula. E quando a gente começou, a Mitra está fazendo 20 anos o ano que vem, 19 anos antes da pandemia, e se Deus quiser, um ano depois da pandemia. A gente era considerado um louco, né? Eu acho que o Maurício deve entender isso também, né? Quando a gente fazia uma feira escolar, que a gente começou como artesão, nós ficamos 10 anos como artesãos, as pessoas viam nossos produtos ali na nossa banquinha e olhavam assim com um desprezo mesmo, sabe? Assim, nossa, mas as crianças não gostam mais disso, elas só querem saber de celular e computador. E a gente teve uma certa insistência, porque a gente acreditava naquilo, né? E depois que a gente vai percebendo, eu acredito que depois de 2005, 2008, a gente começou a perceber que esse conceito do jogo foi mudando e muito. E hoje ele eu acho que a salvação da questão educativa. Porque, assim, eu dei aula há 18 anos, dei aula em colégio de estado, em colégios particulares de reputação boa, colégios de freira em São Paulo, né, que costuma ter uma reputação muito boa. Mas, assim, o professor, ele pegou um papel muito difícil, de rebeldia mesmo, né, assim, todas as gerações têm. Hoje até eu brinco, assim, eu tive professores que devia ter apanhado, sabe, assim, a gente acaba vendo, assim, ou se renova o processo, a metodologia de ensino, ou a gente vai perder, né, como a mídia acaba também
criando um lado muito negativo da postura da responsabilidade dos pais, né? A mídia mostra uma imagem muito assim, os pais hoje são meio que cretinos, né? Eles não entendem nada, né? E a mídia reforça muito isso. Então, assim, quem é responsável pelas crianças hoje? Né? Se o educador perdeu a moral, os pais perderam a moral, quem que vai ser? Né? Então, assim, a gente confia que o professor Teodorico consiga jogar um vírus em todo mundo, porque ele tem uma espiritualidade lúdica muito forte, né? Eu estava ouvindo ele falar esses dias, assim, que ele sente o maior prazer. Ele ludifica o lavar a louça, entendeu? É muito legal isso, né? De você... Tudo na tua vida tem que ser leve, tem que ser lúdico, né? Eu quero começar, antes de passar a minha apresentação, eu não sei, vocês estão conseguindo ver aquilo? Todo mundo conhece esse joguinho que é a pirâmide finlandesa? São 4 peças, né? E elas montam uma pirâmide. Aonde que eu quero chegar para vocês, né? A partir do momento de que eu levo um jogo para uma escola, para uma sala de aula, eu preciso ter um objetivo, né, de ensino. Então, assim, a questão lúdica vamos experimentar e tentar fazer a pirâmide. Então, a criança vai experimentar, umas vão conseguir mais rápido, outras vão demorar um pouco mais, enfim. Eu tenho uma explicação teórica, como montar isso. A pirâmide, então, ela tem uma base triangular de 4, 3, 2, 1. Então, eu vou pegar aqui na base, né, numa mesa, eu vou colocar 4, aqui eu vou colocar 3, encostada na 4, vocês estão vendo, não? Aqui eu vou ter 2, né? Eita, 2. E aqui eu vou ter 1. Eu monto a pirâmide. Eita, peraí. Me embananei, né? Então, montei a pirâmide. Então, você pode dar aula de geometria, pode dar, né, física, várias questões. Mas eu posso chegar para um aluno e falar assim, ó, gente, eu tenho aqui um jogo, né? E eu quero que vocês, então, mentalizem comigo essa minha mágica, né? Então, vamos lá, vamos todo mundo fechar os olhos e vamos mentalizar, tentar visualizar essa pirâmide. E num toque de mágica, eu tenho essa pirâmide montada na minha mão, né? Até tem um educador, né, um artesão, o Matsuhiko, ele brinca muito com as crianças, né? E ele pede para as crianças assoprarem, né? Aí fala assim, aí pede para a mãe assoprar e o sopro da mãe não funciona, né? Então, assim, então as crianças falam para ele assim, eu já sei, a mágica só acontece com o sopro de criança. Então, é muito gostoso essa relação, né? Então, assim, quando alguém me pergunta assim, mas para qual é o que esse desafio trabalha na pedagogia? Trabalha a coordenação motora? Trabalha não sei o quê? Não, a gente tem que tentar manter o lúdico na educação, né? O lúdico na hora de brincar, né? Então, eu vou retomar depois essa historinha aqui para mostrar um pouco o que eu acredito como ser um empreendedor hoje, né? Então, vou tentar aqui colocar minha apresentação. Deixa eu ver se eu vou dar conta. Meu querido Jorge, meu amigo maravilhoso. Ele não queria aparecer. Mas esse cara é demais. Seja bem-vindo, Jorge. Saudade de você. Ele está aqui. Já apareceu aí para vocês, né? Só um momento. Você compartilhou? Depois para compartilhar? Vocês estão vendo? Não está compartilhado? Você vai aqui. Foi na apresentação, tela inteira. Peraí, deixa eu... Vai apresentar. Peraí. Peraí, deixa eu voltar. Já sei o que eu fiz de errado, me desculpem. Aí. Apresentar, tá certo. Pô, ensaiei tanto. Ai. Escolhe aqui. Não, aqui. Isso, compartilhar. Agora vai lá. Tá, agora sua tela está compartilhando. Agora abre a apresentação. Pronto, vai dar certo agora, Marta. Vai começar. Vai dar certo. Então, vamos lá. A Mitra, para mim, hoje, né, fazendo uma avaliação dessa loucura toda, de
19 anos de trabalho, assim, manual mesmo, né? A gente gosta muito de pôr a mão na massa, a gente não tem funcionários, assim, que substituam a gente está sempre junto com eles, né? Então, assim, para mim, a Mitra foi um ashram, como se a gente tivesse, assim, 19 anos num centro de meditação na Índia, né? A gente fica bem imerso no nosso trabalho aqui. E, então, assim, esses paradoxos vêm nesse sentido de realmente passar para vocês um pouco desse sentimento, do que a gente vai compartilhando com outras pessoas que buscam também ter essa sobrevivência, esse ganho, né? Não é a questão de produzir dinheiro, mas é produzir riquezas. Eu quero fazer uma diferença no mundo, mas em cima daquilo que eu acredito, né? Então, assim, a ideia é a gente apontar algumas vertentes que permeiam essa inovação do brincar. A originalidade, o fator cultural, a criatividade, a tecnologia e, principalmente, o humanismo, né? Como um planejamento e trajetória para ser um empreendedor, né? Então, nesse objetivo, que eu acredito que seja primordial, é a gente identificar as qualidades humanas. E aí, sim, ter esse papel. Qual é o meu papel na sociedade em relação ao jogo e o jogar? O primeiro paradoxo que eu vejo hoje, né, o paradoxo, é a questão desse momento atual, né? A palavra do momento é todo mundo tem que se reinventar. E eu acho que essa reinvenção nada mais é do que uma ressignificação de uma essência, de buscar realmente o que é essencial para cada um de nós. E o que é essencial a nível de humano e a nível de planeta. Não sei se dá para perceber um pouco essa diferença. Eu não invento nada, a Mitra não inventa nada, a gente ressignifica, a gente busca ver a essência, né? Aproveitando que o professor Teodorico falou que eu sou uma pessoa de luz, eu acredito muito na energia que realmente a gente coloca naquilo que a gente faz. E isso a gente percebe, né? Eu não tenho doutorado em nada assim que fale de uma questão científica, mas eu sempre busquei coisas que me ensinassem a ser um bom ser humano. Então, assim, eu fui buscar fazer terapias naturais, yoga, reiki, e muitas vezes, antes do pedido sair da Mitra, eu faço reiki nos jogos, e é muito interessante os retornos que a gente tem. Né? Chega assim a tocar o telefone, você arranca a máscara, tira o protetor de ouvido, você está na fábrica, né? Mitra, boa tarde, né? Pois não? Olha, eu gostaria de liguei para vocês para agradecer. Assim, como assim, né? Então, vocês salvaram a minha família. Nossa, peraí, eu vou te explicar melhor, né? Eu chegava em casa, né? Meu marido chegava em casa à noite, jantava, sentava no sofá, tirava um cochilo. Meu filho ia para o videogame. Nós compramos um jogo de vocês, né? No caso era o Senete, e hoje meu filho não vê a hora que o pai chega para poder brincar os dois juntos. Então, vocês salvaram a minha família. Aí você para pensar assim, a troco do que uma pessoa liga para uma fábrica, que ela não sabe nem se ela vai ser bem atendida ou não, para dizer isso. Então, realmente, a gente percebe, né, que essa energia, essa luz, você consegue transmitir para outras pessoas. Então, não é uma questão da gente buscar uma nova tecnologia, um jogo super original, mas aquilo que realmente te traga uma percepção diferente de mundo, né? E aí, essa percepção, para mim, é uma palavra mágica, né? Porque, assim, se vocês começarem a entender, e aí eu vou puxar a sardinha um pouco para a minha área, que é da parte de educação artística, o jogo está muito ligado à arte, né? E até eu vou usar em dizer que ela é um novo subgrupo das artes visuais, né? Porque a arte, ela nunca esteve presente na vida do ser humano querendo mudar alguma coisa. A arte, ela sempre reflete o que uma sociedade pensa, o que uma sociedade está precisando. De especialização que cada profissional e cada área de atuação foi chegando, tanto na área científica, na área médica, na área tecnológica,
chegou numa riqueza tão grande que eu acho que o momento hoje é a gente unir tudo isso, né? Não dá, por exemplo, hoje você ser o dono de uma rede de escolas, se você não é educador. Não adianta você só ser um administrador, né? Não adianta você ser ter um conhecimento tecnológico e inventar uma bomba atômica que mata a humanidade. Se você não aproveita essa tecnologia para o bem-estar, né, individual, para a convivência em grupo, para a evolução humana, ela não se dá, não se carrega em si, né? Então, essa inovação, ela tem muito a ver com as percepções de mundo. E isso eu vejo muito no trabalho do Léo, do Maurício e de todos esses professores que estão realmente engajados em trazer uma inovação. Da onde, né? Não é nenhuma novidade. Por isso que eu falo assim, não é reinventar o jogo, mas é você trazer uma percepção. Um exemplo muito claro é essa questão do uso da sucata, né? Do eco-brinquedo. A gente fazia isso há 30 anos atrás, né? Então, hoje, ela volta a ter uma força de percepção para a humanidade. Por isso que ela é considerada uma parte de inovação, né? Então, assim, reforçando, então, assim, quem é um empreendedor hoje, né? É alguém que tem acesso a essas ideias, capaz de unir as pessoas, vivenciar algo novo, experimentar, conhecer e compreender aquilo que realmente nós somos, né? Essa questão de você poder gerar o teu sustento fica muito claro na vontade das pessoas, né? E essa percepção, né, a gente vê alguns autores que falam isso como uma lei do cosmos, né? Só que você tem que encontrar essa percepção correta, né? Seja qual for essa percepção, a gente sempre cria uma realidade. Então, quando eu faço uma mágicazinha, né, uma coisa lúdica e algo que surpreenda, que traz um encantamento para o meu aluno, ou para o meu filho, para uma criança, para um adolescente, até para uma pessoa né, idosa que tem uma alta experiência, né, na vida, a gente cria uma realidade e aquilo se torna verdade. Então, assim, eu tinha um professor que sempre no início da aula ele falava assim, vocês não acreditem em nada do que eu vou falar para vocês hoje, mas, por favor, não duvidem de nada. Então, assim, o professor ele tem um papel onde ele é uma autoridade, ele é uma pessoa que a criança busca ter uma identificação. Ele é um herói, como o pai deveria ter uma postura de herói também, né? E essa inteligência, essa questão do criar e da inovação, tem a ver com essa percepção correta. Eu crio uma inteligência em cima de uma percepção, né? Então, assim, qual seria essa trajetória perfeita para uma inovação, né? Como que eu traço esse caminho para inovar? Então, assim, eu queria trazer algo que realmente, assim, puxa, eu queria tanto abrir uma empresa que fabricasse jogos, ou que trabalhe com a educação, ou que eu possa ter um trabalho social, mas que não seja tão assistencialista, né? E aí eu falei assim, putz, ontem eu consegui realmente achar, né, assim, o Dalai Lama, né, você vê como assim, eu não consigo falar assim de economia, administração, sem ligar a religiosidade, sem ligar a cultura, sem ligar a questão ética, a questão cultural. Isso tudo, para mim, ela tem que estar ligada. Então, assim, quero abrir um novo empreendimento. Então, você tem que olhar para 6 direções. Olha para frente, né, para saber para onde você está indo e poder planejar com antecedência até onde você quer ir, né, qual é o caminho que está te abrindo. Mas você tem que estar sempre olhando para trás também, para lembrar de onde você veio, né, para você evitar os erros do passado. Eu não preciso descobrir que a Terra é redonda de novo. Né, eu já acredito nisso, né? Aliás, tem gente que acha que a Terra é plana, mas, enfim, eu não preciso descobrir que o brincar é importante. Eu posso partir de princípio de que isso é, para mim, essencial. E aí, como é que eu vou mostrar para as pessoas que isso é essencial? Fazendo de mim o exemplo para que todos também vejam que realmente isso é verdade, né? Faço o que eu faço, mas não, né? Faço o que eu falo, eu não faço o que eu faço. Então, assim, chegou o momento de que faça o que eu faço. Não adianta, não cola mais, né, você ser só um demagogo. Você tem que realmente vivenciar aquilo que você acredita.
Mas você tem que olhar para baixo também, para você ver se você não está pisando em outras pessoas, ou causando uma ruína do teu próprio esforço, né, do teu próprio caminho, né? E você tem que olhar para os lados também, para ver quem que está te apoiando, e ver quem precisa do teu apoio também, né? E olhando para cima, né, para ver se Deus está no controle, que cuida de tudo, né, de todos nós, e você tem que ter esse olhar para dentro, né, de você realmente lembrar o quanto você ainda precisa melhorar. Eu acho que se você tiver esses 6 olhares, e você, qualquer empreendimento que você iniciar, tem muita chance de dar certo, né, principalmente nessa questão do empreendedorismo cultural, né. Um outro paradoxo que eu acho que vocês vão até, acho que me bater nessa questão, da autodisciplina, né? Eu acredito que o objetivo da educação é você atingir a autoeducação. A partir do momento de que você consegue lidar com você mesmo, com os seus monstros internos, é que realmente você tem essa capacidade de poder visualizar e vislumbrar uma percepção do todo, né? Então, essa autodisciplina de aprender os conteúdos educativos, assim, como é que eu posso exemplificar? Está tendo muitos encontros de jogos, muitos clubes de jogos, que é muito interessante, porque, assim, aqui em Jundiaí tem o Além do Muro, ele chega a juntar mais de 400 pessoas num domingo à tarde, só para jogar. É tudo marmanjo, assim, tudo nessa faixa, assim, de 25 a 40, e leva os filhos, leva a esposa. É uma loucura de você ver, assim, é o puro prazer de estar lá. Ninguém está tentando passar conteúdo, ninguém está tentando mostrar conhecimento nenhum. As pessoas só estão buscando diversão, né? E o jogo, ele tem uma questão de ética muito legal, muito interessante, porque o jogo, ele pode até ser um jogo que o objetivo seja blefar, mas o objetivo está muito claro na regra. É diferente hoje, quando a gente vai analisar, por exemplo, eu gostava muito de brincar de polícia e ladrão, que a gente se escondia na mata, o outro tinha que achar. Hoje não fica claro o objetivo. Quem que tem que fugir de quem? A polícia ou o ladrão? O ladrão? Quem que é o bonzinho, quem que é o ruim da história, né? Então, essa questão da ética, dessa questão moralizada, o jogo do tabuleiro, ele traz com muito primor, né? Assim, né? Aí é uma questão, assim, uma pergunta que eu acho que a gente pode discutir depois com todo mundo junto, né? Quando você acaba as suas obrigações, você poderá brincar. Será que a gente realmente tem que esperar isso, né? A gente tem que ter, agora é o momento de brincar, agora é o momento de estudar, agora é o momento de trabalhar, né? Então, assim, o professor Teodorico tem uma fala muito bonita, né, onde ele explica isso, né? Essas obrigações, elas devem ser prazerosas. E o lúdico, ele tem esse poder de escancarar a alma da gente. Então, assim, é o seu bem-estar, a sua presença de espírito naquilo que você está fazendo no momento. Vocês estão escutando o toró que está caindo lá fora? Estamos escutando. Estão escutando, mas não, aqui é telhado de zinco, não vai ter como. Né? Uma outra questão que eu acho muito cabível aqui para a gente como empreendedor é essa questão, assim, do capitalismo, né? E a questão do processo educativo. Parece que as coisas não estão combinando, né? Graças a Deus, eu acho que já há uns 15 anos, eu acho que o bem vence o mal, e eu acho que a gente consegue tentar achar um caminho um pouco mais pacífico em relação a isso. Se vocês pararem para pensar, hoje, quem trabalha na indústria, ela tem uma fiscalização e as certificações para se produzir cultura, né, principalmente a questão do brinquedo, que a educação ignora. Né? Não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas, por exemplo, a gente, como uma indústria de brinquedo, a gente tem que, por exemplo, ter um investimento alto na questão da certificação do Inmetro do produto. E aí você vê todo mundo fazendo de sucata, né? Então, assim,
Eu já fiz muito brinquedo de sucata e eu acho que está todo mundo perfeito, tem que aproveitar essa questão da importância. Mas isso afasta um caminho do outro, né? Da mesma forma que a educação é cobrada e exigida por uma qualidade de conteúdo que a indústria cultural muitas vezes ignora, né? Trazendo para o público algo que é politicamente incorreto. Eles não se encontram. Então, isso eu acho que é um tema de debate muito grande para a gente poder estar discutindo, né? Outra questão que eu gostaria de estar levantando é as metodologias de brincar, né? Em contrapartida com o brincar livre, com as descobertas, que eu acho que a nossa geração, que tem mais de 40 anos, a gente teve uma oportunidade de descobrir um pouco mais, de poder explorar muito mais o brincar. Hoje, a gente vê que a gente tem que ensinar a brincar. As pessoas não sabem brincar. A gente tem um papel como educador de brincar. Eu vou tentar colocar o microfone, vocês estão conseguindo ouvir com esse temporal ou não? Estamos, Marta. Tá, né? Então tá bom. Tá ouvindo? Só para a gente ter uns 3 minutos finais, só para você saber, tá certo? Tá legal. Ok. Obrigada. Então, assim, a gente percebe que assim, o jogo ele não soluciona nenhum problema que a gente encontra na educação, né? Eu posso falar, assim, com 18 anos de magistério, a educação tem muitos problemas para serem solucionados. Mas, hoje, ela é o melhor caminho. É onde a gente está conseguindo penetrar na essência da criança para poder realmente atingir o que ela quer. Eu acho que, como consideração final, eu gostaria de realmente reforçar essa questão do lado artístico do jogo do tabuleiro. Hoje, você não vê, assim, um jogo anônimo, né? Os jogos modernos, todos têm um autor, todos têm um designer. É como se eu pegasse um filme e falasse assim, ó, o diretor desse filme é fulano de tal, a fotografia é de ciclano de tal, e você tem uma crítica muito grande, né? Você pega, assim, um release de um jogo, nossa, é como se fosse um marchand, realmente. Esses releases, esses blogueiros que falam sobre os jogos de tabuleiro, desde assim, eu recebi pelo correio, estou abrindo, acho a qualidade das peças ótimas, não, aqui a regra está meio falhada, né? Assim, senti que a caixa não é tão resistente assim. E a parte semântica do jogo, né, é muito interessante de você ver a riqueza, né, a questão da estética que se está adquirindo com os jogos de tabuleiro. Então, eu acho que eu sou meio suspeita, né, de falar, eu tenho uma vivência um pouco mais assim, de pôr a mão na massa mesmo, né, e eu separei 2 livros que hoje fazem parte aqui da minha cabeceira, né. Eu fiz um curso de pedagogia Waldorf e eu fiquei me questionando assim, puxa, nessa pandemia, como uma escola Waldorf está trabalhando a visão da tecnologia, de ter as aulas online? E eu descobri esse livro, né, que eu fiquei sabendo que está sendo muito bem estudado pelos professores Waldorf, e a Escola dos Deuses, que é um livro que foi editado por volta de 2005, que fala um pouco, né? Então, assim, esse livro, ele é um livro de economia, é uma formação dos líderes na nova economia, e ele mistura esses significados, ele conversa com o Dreamer, né, que é um personagem fictício, quase conversando com Deus, e então, gente, que interessante, ele é um livro de economia, como assim? Ele não é um livro de autoajuda, não é um livro de espiritualidade, não, ele é um livro de liderança, né? Então, eu assim, deixo mais perguntas para vocês do que eu acho que eu tento esclarecer em relação a isso, né? Então, eu fico por aqui, fico à disposição de vocês, e um grande abraço, vamos nos falando. Maravilha. Olha, pessoal, muito legal. Maravilha, maravilha, maravilha. É o seguinte, eu separei algumas coisas, mas tem algumas coisas que eu vou perguntar para vocês. Maurício está aí, pode aparecer o Maurício, aparecer o Léo, que tá muito bom. E com essa zoada da chuvinha, só falta o café com leite, cappuccino, um pão de queijo, viu, Marta?
Aí fica perfeito. O pão de queijo Então, eu forneço, né, Marcos? exatamente, de Minas, com recheio. Olha, Fica, né? pessoal, Eu acho que eu tenho sangue inglês, né? Um chá das 5, né? Um chá inglês. é porque você é chique, mulher, você é chique. Ei, olha, eu queria colocar aqui, olha as falas de algumas pessoas, né, que colocaram. É, sobre jogos antropológicos, essa é a importância dessa reflexão do Maurício, a sociologia e a antropologia, assim, o estudo. Eu tive a oportunidade com o Maurício, quando eu fiz meu doutorado na Europa, visitar vários museus. Um deles foi o Museu de Londres, né? Onde a gente vê lá uma série de experiência onde o jogo está presente nas exposições, né? Os jogos mais Sim. antigos, né? Que o museu também na França, o museu na Itália, na Espanha, aí e eles falam sobre essa importância do estudo antropológico, né? Etnográfico, antropológico, e essa pesquisa que o Maurício fez foi por sinal, uma das experiências mais ricas que tem, viu, pessoal? Eu só lamento ela não estar não chegar em todas as escolas do Brasil, viu, Maurício? Porque o trabalho desenvolvido pelo Maurício e o grupo de pesquisadores, como juntamente o pessoal do SESC, dos 30 Jogos Galapalos, que é um livro incrível, uma experiência no Xingu, eu acho que mereceria os pesquisadores na área de jogos se debruçar nas experiências indígenas brasileiras no território nacional, porque falando sobre as etnias aqui do Ceará, que são 16 etnias existentes, é um dos meus sonhos no pós-pandemia, fazer um estudo em loco, né, das experiências indígenas, das comunidades indígenas do estado do Ceará, para que eu possa reconstruir essa memória e esse patrimônio e deixar, como o Maurício deixou na sua pesquisa, um trabalho belíssimo do documentário. Maurício, queria que você só falasse um pouco sobre isso, para depois outra pergunta para a Marta e depois para o Léo. Não, eu não tive a sorte de pesquisar aí no Ceará, Marcos, mas estive no Maranhão, nos Índios Canela. Os Canela, certo. Nos Canela. O interessante dos Canela é que no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, eu já tinha visto lá um quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça difundido no mundo inteiro, e que lá no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, já tinha um exemplar. E quando eu cheguei lá na tribo dos Canela, lá em Barra do Corda, né, no Maranhão, realmente são aquelas aldeias enormes, né, com as casas todas ao redor de um pátio central, e lá nesse centro se reúnem as pessoas, os homens mais velhos, os anciões, né? E eles imediatamente fizeram para mim o quebra-cabeça e solucionaram, não é? Então você vê que é uma coisa viva na vida deles ainda, né? Por sinal que nessa aldeia nós filmamos diversas brincadeiras que a gente não precisou de motivar, porque as crianças estavam brincando, por exemplo, daquele jogo do taco, né, que aqui Sim. em Minas Gerais a gente chama de bente altas, né? Eles estavam brincando com aquilo. Quer dizer, então, o que foi muito surpreendente nesse projeto, Marcos, foi isso. Porque, igual eu estava falando, nos Estados Unidos, essas brincadeiras, muitas brincadeiras que foram pesquisadas já desapareceram. E aqui, os indígenas brasileiros ainda preservam isso. Né? Assim, que bom. Não sei até quando. Né? Mas, assim... então, assim, eu acho que realmente, pena que o documentário no YouTube ele sofreu um problema, mas eu vou restaurar isso. Já estava mesmo pensando nisso para publicar, para que as pessoas tenham acesso, porque isso não tem nenhum interesse o interesse é mesmo que as pessoas conheçam, porque foram 8 aldeias indígenas que nós fomos, Eu sei, foi um trabalho belíssimo. Eu ia te sugerir isso, porque as pessoas, quando eu uso o teu material, que você me mandou de presente, muito obrigado, como sempre, você é muito generoso comigo, e todo mundo pergunta, professor Marco, como é que eu tenho acesso a isso? Professor Marco, como é que eu posso ter na minha escola? Aí eu vou ainda conversar com o Maurício para ver como a gente produz ou disponibiliza no canal do YouTube para que todas Sim. as pessoas possam ter acesso a esse trabalho que é um trabalho muito importante, e são poucos, viu, pessoal? São poucos. Citando esse dos Galapalos e trabalhos independentes específicos de determinadas comunidades e territórios, tá?
Talvez a professora Elisiara, que está aí também participando, a nossa querida Elisiara está aí no evento. Elisara, que perdão, prazer desculpa. que Elisara está aí. Elisara está aí. Ela nos convidou para participar do encontro em imersão sobre jogos autóctonos tradicionais que aconteceu em Tocantins, nos Jogos Indígenas Brasileiros. A gente deve esse evento maravilhoso ao convite que ela nos fez, né? Então ela pode até conhecer também as outras experiências existentes, porque ela está envolvida diretamente. Agora ela está, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, morando lá. João Pessoa. João Pessoa. E está com um museu, e aí, respondendo a tua pergunta, como é que a gente pode manter vivas essas ideias? Eu acho que o Museu do Brinquedo e o Museu do Jogo é ou o Museu da Infância, talvez seja um ambiente possível para que a gente possa reconstruir a memória, restaurar, preservar, mantê-la viva, porque eu acho que esses ambientes, né, além dos ambientes formais de educação, como a Marta falou, ressignificar essas questões, eu acho que os espaços museais dos territórios, né, do Brasil pode ser um ambiente propício. Interessante isso. Lógico que não se resume só à experiência museal, porque a experiência museal ela pode perpassar os ambientes das paredes de um museu de arte contemporânea, ela pode ir nas ruas, as exposições podem estar nas escolas, pode estar nas instituições, nas praias, e eu acho que isso é uma forma de você reconstruir a memória, né, Maurício? Assim, a gente reconstruir essa ancestralidade étnica, né, tanto da matriz indígena como da matriz africana. Então, eu acho isso bastante possível. Eu acho que é possível, além dos ambientes virtuais, né, que nós podemos utilizar, a transferência dessas experiências, né, milenares, as experiências dos museus de brinquedos virtuais, como acontece em algumas experiências planetárias. Sim. Inclusive, eu trabalho também nessa questão do afrodescendente, né, o Marcos, que é o da Mancala, né, que provavelmente foi trazido para o Brasil pelos africanos e aqui desapareceu. Até a década de 30. Livro do Jogo das Crianças Indígenas e Africanas, bem legal. Jogos e brincadeiras e cantigas de jogos de cultura africana e afrodescendência. Mancala, que o professor Elê está aí, escreveu um artigo, e aí aqui uns pesquisadores da Faculdade de Educação, aplicação do jogo Mancala na matemática. E falando em jogos do mundo, eu adoro esse livro, Jogos e Atividades Matemáticas do Mundo Inteiro, que tem a matriz, muito da influência africana e islâmica, bem legal. São livros que são incríveis, além de outros mais que tem por aí, fantásticos. Sim. Mas como eu estava só para completar aqui, nós fizemos uma tentativa quando o colóquio de jogos de tabuleiro foi aqui em Ouro Preto, da Sociedade Internacional, né, que nós realizamos em Ouro Preto, em 2006. Um pesquisador especializado em Mancala foi até lá o Recôncavo Baiano para tentar resgatar a Mancala, lá, o jogo da Mancala, e não conseguiu, mas eu já tive notícias de que no sul da Bahia tem comunidades que praticam o jogo, sabe? Então, assim, realmente o Brasil, nós temos muita coisa para pesquisar, né, Marcos? Tem muita coisa. Eu vou aproveitar essa tua deixa de pesquisa, que tem uma pergunta aqui, eu vou passar para o Léo e depois passar para a Marta, viu, Marta? O Léo que esse começo do Léo falando sobre a questão... Deixa eu só voltar aqui, que está aqui, eu tinha anotado aqui. Eu adorei a colocação do Leonardo, quando ele coloca, é uma coisa belíssima, que o Parque Bambolim, não necessariamente o Parque Bambolim, mas que os ambientes, os playworks, né, os ambientes lúdicos, eles devem ser organismos vivos, onde esses organismos vivos, ele provoca contágio, né? Principalmente o contágio da alegria, do humor, do riso, da felicidade e do lúdico. Eu achei tão lindo, viu, Léo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse elemento do organismo vivo, né? E a magia do elenco, a importância do humano na construção coletiva, tá? Porque sem o humano, sem as pessoas, tudo que o Léo está aí no Parque Bambolim não seria nada. Esses humanos são importantes, esse elenco humano é fundamental. Léo, só um comentário sobre essas questões? Vamos lá. Até conversei com o senhor no mês passado, né?
enfim, quem olha aqui o parque, enfim, é lindo, mas isso aí enfim, é um dos pontos. Eu gosto de comparar com o computador, né? A gente vê toda essa estrutura, é o hardware, né? Bacana, ele tem que ser pensado, tem que ter uma harmonia, né? Tem que ter uma adequação, né, para o público, mas o hardware sem o software, né, ele não funciona. Né? Então é preciso esse software, é preciso essa programação, né? Então é preciso de pessoas capacitadas para a gente rodar essa programação aí no nosso dia a dia. É nessa linha aí que eu acredito que a gente consegue, né, regar aí o pé de imaginação e construir boas brincadeiristas. E isso é legal. Como essa palavra organismo vivo, que uma brinquedoteca é um organismo vivo, os ambientes lúdicos possíveis podem ser ambientes vivos. A nossa casa pode ser um organismo vivo, se bem estimulado, né? Se bem pensado. Eu acho que esses organismos vivos lúdicos, seja o material estruturado ou não estruturado, com certeza potencializa a vida de qualquer humano, em especial a vida das crianças, levando ela a entrar na imersão, no faz de conta, no simbolismo, viajar nas possibilidades imaginárias. É porque vocês não entraram no Parque Bambolim, eu vivo lá, né, com meus alunos. É fantástico, é muita delicadeza, é muita sensibilidade. O Léo, como gestor, certo? Ele buscar nos detalhes, provocar experiências. Ele provoca experiência inimaginável no Parque Bambolim. E eu acho que os espaços lúdicos estruturados para brincar, isso se coloca um universo bem grande, né, Léo? Eles devem se preocupar com essas experiências, com essas marcas, que elas ficam, viu, Léo, para o resto de nossas vidas. E ele está dando a passar. E aí eu vou passar para a nossa querida Marta. A Marta falou uma coisa que eu achei linda, viu, Marta? Eu tô fazendo pergunta porque teve umas perguntas da Marta falou. Marta, tua voz é muito linda, é muito bom ouvir você, certo? O Elê Santos falou, eu sou freguês da Mitra, tenho muitos jogos da Mitra. O Gui Tuller falou o seguinte, mesa maravilhosa, pessoas incríveis, falando dos melhores empreendedores culturais do Brasil, falando sobre um tema de grande impacto e relevância, parabenizando a cada um de vocês. E aí, a Marta colocou uma coisa que eu achei fantástica, além de inúmeras outras coisas. Falando sobre a Mitra, a instituição no qual ela tem responsabilidade, ela é gestora juntamente com o Jorge. A Mitra busca ressignificar a essência do lúdico, a essência do brincar. E eu acho isso perfeito, essa tua fala. A gente não inventa a roda, a gente recria, reinventa, reconstrói. Se não der certo, destrói, reconstrói novamente, recria novamente, ressignificar constantemente num movimento cíclico, né, de aprendizado. Eu achei tão linda essa tua colocação sobre esse olhar de gestora, de ressignificar as experiências dessa construção do jogo, do material concreto, do jogo ancestral, dos tabuleiros antigos. E a outra fala que você falou, essa questão que eu fiquei no final, que foi sobre os tutoriais. Hoje, sobre os designers, né? Que as pessoas... todos os jogos, a partir da década de 90, os board games modernos, os card games, ele tem um DNA assinado, diferente da cultura ancestral, onde tem por trás o anonimato. Assim, ninguém sabe, mas foi perpassada de gerações a gerações. Lógico, a gente não sabe, Marta, até quando esses jogos assinados, né, os tutoriais, porque ele tem suas virtudes e tem seus pecados. Porque a pessoa, quando apresenta os players, né, apresenta a experimentação do jogo, abrindo a caixa, apresentando os elementos e a mecânica, rejogabilidade, jogabilidade, narrativa, roteiro, mas ele não fala das implicações espirituais, humanas, pedagógicas, sociais, políticas e econômicas que pode ter por trás dessa experiência de jogo. A experiência do jogo, ela não fica muito evidenciada na experimentação desses profissionais, e que eu acho que é um grande pecado. Mas talvez isso se justifica, Marta,
pelo fato deles simplesmente serem jogadores, de experiência de jogar, experimentar o jogo e falar o material, a qualidade do material, a potência do material. Mas se a gente questionar as aplicações dessas experiências, ou desse material concreto, o jogo, o board games, em outras situações da vida do humano, talvez fique um pouco complicado para alguns profissionais dessa natureza de tutoriais. Mas eu concordo com você, eu só estou querendo dizer que eu concordo com a tua colocação sobre essas virtudes e pecados e o cuidado e a delicadeza que a gente deve ter ao adquirir um material que está... Quando você falou que você, quando manda o jogo que é fabricado na tua empresa, na tua instituição, e você coloca nesse jogo a pessoa que vai receber energias positivas, como uma forma de agradecer, muito obrigado por adquirir o jogo da Mitra, e eu espero que esse jogo da Mitra faça de você uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais humana e muito mais feliz, e as pessoas depois te dão feedback, te retroalimentam. Poxa, isso é maravilhoso. Então a gente cumpriu com o nosso papel. Eu acho que é o papel que a gente está querendo cumprir. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa coisa da essência, de ressignificar, que eu achei muito legal, e concordando com você, essa coisa fragmentada, né, de hoje, como as coisas estão da assinatura, do DNA do jogo. Ok. Marta, por favor, para a gente encerrar. Vamos lá. Nossa, eu ando meio autista, parece que as palavras não vêm na boca da gente, sabe, senhor? Eu acho que a pandemia me deixou muito autista, assim, estou super quietinha no meu canto. Mas eu desejo de coração que realmente as pessoas que estão se aventurando nesse empreendedorismo cultural, eu tinha uma briga muito grande com educadores há 20 e poucos anos atrás, né? Para eles não conseguiam enxergar que educação e cultura eram muito próximos, né? Então, quando eu passava um conteúdo artístico de apreciação estética, de fazer uma releitura de uma obra de arte, ou do fazer artístico, hoje a gente vê muito isso, né? Assim, eu vou reconstruir um jogo que eu não posso adquirir porque ele é muito caro, eu faço uma releitura desse jogo, né? Então, assim, eu não posso criticar em relação a isso, mas eu desejo que realmente as pessoas consigam achar esse caminho de não ficar nas nuvens, de realmente você conseguir conseguir o teu sustento com aquilo que você realmente se propõe a fazer. Né? Você quer ser um palhaço, então, assim, a tua profissão de palhaço tem que te dar o retorno financeiro, o teu retorno cultural, o teu retorno de alegria, de realização profissional e pessoal. Você quer ser um criador de jogos, ele também tem que te dar esse retorno. Né? E isso faz parte da vida. Né? E... Eu não sei gozar, preciso tomar sopa de letrinha, está me faltando palavras hoje. Estou mais com vontade de ouvir o professor Teodorico do que falar. Voltar a Roma antiga, sopa de letrinha. Mas olha, a gente tem que encerrar, porque já tem outra mesa redonda para o pessoal tomar um café. Né? Olha, eu queria, viu, olha, Marta, Léo, eu chamo de Léo, pessoal, porque todos eles são pessoas que eu amo muito, são pessoas que eu admiro e respeito muito, são pessoas que fazem parte da minha história de vida, da minha construção intelectual, da minha construção espiritual, pessoas que eu tenho muita admiração e muito respeito. Então, Léo, muito obrigado pela participação. Maurício, muito obrigado. Você, Marta, vocês são pessoas incríveis. Foi uma mesa, penso que foi uma mesa muito produtiva, foi uma mesa muito proativa, foi uma mesa realmente que alcançou o que ela queria, falar sobre inovação, empreendedorismo, entusiasmo, gestão, possibilidades, uma possibilidade inimaginável. Eu acho que as pessoas que escutaram vocês vão entender que é possível ter um equilíbrio e buscar uma homeostase entre fazer aquilo que você ama e também você ter um retorno econômico e financeiro de forma adequada e qualificada e boa para todo mundo. Eu acho que a gente pode fazer isso. Eu sei que às vezes é muito difícil buscar esse equilíbrio, às vezes é muito complicado e complexo para muitas pessoas, mas eu acho que isso é possível dentro da área do entretenimento, dentro da área da recreação, do lazer, do mundo da cultura lúdica, seja na área do Léo, seja na área do Maurício, na área da Marta, em outras áreas possíveis, onde
o jogo, o lúdico, né, a polissemia, né, que o jogo nos permite, né, uma característica da polissemia é entrar nas mais diferentes manifestações das áreas humanas, na área da saúde, no direito, na antropologia, sociologia, no design, arquitetura, agronomia, engenharia, robótica, sistemas de mídia digitais, enfim, farmácia, fisioterapia. E isso é que é o maravilhoso do jogo, né? Na economia, que ele pode perpassar daí, talvez um conteúdo altamente, né, Marta, que ela colocou, transdisciplinar, né? O conteúdo do lúdico é um conteúdo transdisciplinar. Ele perpassa muros, ele perpassa os continentes, né, territórios, e ele é muito possível, né? Ele não tem fim, né? Eu acho que esse mundo do lúdico, o mundo do jogo, é um mundo sem fim, e que seja, sim, um mundo sem fim, uma história sem fim. Então, eu queria agradecer, do fundo do meu coração, o Instituto Nexo, o Museu do Brinquedo de Fortaleza. Quero dizer que eu tenho exemplares de jogos no meu museu, doados pela Mitra Jogos, pela Origem também. Eu tenho muitos brinquedos de todos os dois, todas as minhas exposições que eu faço aqui em Fortaleza, que eu faço nas escolas, no shopping, que eu faço no Museu de Arte da UFC, na Casa José de Alencar, as pessoas ficam admiradas e encantadas com os materiais produzidos por vocês. E o Léo é uma pessoa que sempre está presente na minha vida acadêmica, porque ele sempre acolheu meus alunos, minhas disciplinas, mediando brincadeiras, jogos com o pessoal da recreação, jogos cooperativos. Eu levo meus alunos de estágio lá no Parque Bambolim. Ele também acolhe os meus alunos para estagiar no Parque Bambolim. É um espaço, um território de aprendizagem. Então, vocês são pessoas iluminadas e como pessoas de luz, com certeza serão pessoas incríveis. Os seus empreendimentos de sucesso são pessoas de sucesso, história de sucesso, e principalmente são pessoas muito humanizadas. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado a todos. Eu quero dizer que vocês não esqueçam de assinar a lista de frequência. Vamos dar uma parada rápida, que já começa uma outra mesa fantástica, tá? Para vocês tomarem um cafezinho aí com leite e continuar, que a próxima mesa é na área de game design, na área de cybercultura, na área de aprendizagem baseada em jogos. É uma outra pegada, de reflexão, e que é importante a gente dialogar com todas as possibilidades de conteúdo, e isso faz a gente evoluir e crescer a cada dia que nós vivemos. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima mesa que começa daqui a pouco. Tchau, tchau.